Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Luísa do First Popcorn e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje é sobre o Samsung Notes. Eu quero fazer um tour completo com vocês por esse aplicativo, mostrar como que usa, quais ferramentas que tem. Então, se você tá procurando por algo assim, só continuar assistindo o vídeo. Bom, o Samsung Notes, esse aplicativo aqui, nada mais é do que as notas que vêm não só com tablet, como com qualquer aparelho, smartphone, por exemplo, da Samsung. Então, ele é um aplicativo que já vem no dispositivo, então, obviamente, é gratuito. E todas as ferramentas são gratuitas e ele tem, tipo, muitas funcionalidades que a gente já vai ver. Então, quando a gente abre o Samsung Notes, essa aqui é a visão, é a página inicial. Aqui a gente tem mostrando as pastas, ó, se a gente vem nesse menuzinho aqui, tem várias opções, você pode mostrar todas as notas. E aí elas ficam aqui desorganizadas, ou você pode mostrar as pastas, que é o que eu prefiro, porque aí fica mais organizado mesmo, né? Então aqui você pode criar essas pastas. Aqui eu tenho uma pasta para as disciplinas da minha faculdade, então tem uma pasta de anatomia, uma pasta de embriologia, uma pasta de parasitologia, e tudo que tá no Samsung Notes relacionado a essas disciplinas eu deixo nas suas respectivas pastas. Mais notas que não tem a ver com nenhuma dessas classificações aqui ficam soltas aqui embaixo. Então aqui vamos criar uma pasta para ver, por exemplo, a gente vem nesses 3 pontinhos aqui de mais opções, e aí tem criar pasta. E aí a gente coloca a pasta que a gente quer, pasta, e aí você pode escolher uma cor para a sua pasta. E pronto. Nossa pasta tá criada aqui. E aí você pode criar também pastas dentro da pasta. Então, por exemplo, se você faz exercícios e anotações de uma matéria pelo Samsung Notes, você pode criar uma pasta de anotações dentro dessa pasta e uma pasta de exercícios dentro dessa pasta também. E assim fica bem mais organizado. Mas continuando aqui pra gente explorar essa parte do Samsung Notes. Eu vou entrar nessa pasta aqui de virologia, por exemplo. Você também nesses 3 pontinhos consegue alterar a maneira com que você vê as notas dentro da sua pasta, ou então se estiver fora de pasta, também serve. Então a gente vem aqui em ver, e aí tem a opção grade pequena, grade média, grade grande, lista e lista simples. Eu gosto de deixar assim na grade grande, mas você também pode colocar na forma de lista, por exemplo, lista simples, grade pequena ou grade média. Mas eu gosto de deixar na grade grande mesmo. Ainda aqui em cima, nesses ícones aqui de cima, você tem esse ícone aqui de adicionar PDF. Então você consegue abrir um PDF aqui e fazer do seu tablet, do seu Samsung Notes, um leitor de PDF também. Então, por exemplo, eu vou abrir um capítulo aqui de um livro que a minha professora mandou. Ele carrega e aí eu posso ler por aqui, eu posso anotar coisa nesse PDF, eu posso grifar esse PDF e coisas do tipo, mas isso a gente vai ver mais detalhadamente aqui no vídeo. Então agora que a gente já viu mais ou menos assim o geral desse aplicativo, vamos criar uma nota do zero. Então eu tô com a pasta aqui aberta, onde eu quero criar a nota, e aí a gente aperta nesse íconezinho aqui, que tem um lapisinho. E aí ele vai abrir a nota. Então vamos começar aqui por cima. A gente tem o espaço do título, onde você pode colocar o nome da sua nota, né, da sua anotação. E aqui do lado a gente tem uma barrinha com algumas opções. Começando aqui, no modo de leitura, ele some com a barra de ferramentas, então você não consegue editar. Tá vendo? Sumiu essa parte aqui em cima.
E aí você fica só com a opção de ler a sua nota já feita, né, no caso. Isso não faz muito sentido antes de você começar a escrever alguma coisa. E aí, apertando aqui de volta, sai do modo de leitura. Aqui do lado, a gente tem o ordenador de páginas. Então aqui você pode adicionar a página, visualizar todas as suas páginas nessa coluna e também mudar a ordem das páginas. E aí, apertando aqui, de novo, isso some. Esse Clips que a gente tem aqui serve para você adicionar mídias na sua nota. Então a gente tem aqui imagem. E aí você pode adicionar uma imagem da sua galeria mesmo. Você pode adicionar uma foto da câmera que você tirou nesse momento. Pode incluir um PDF dentro dessa nota específica. Pode incluir também uma gravação de voz. Então, apertando aqui, ele inicia uma gravação. Então, às vezes você tá, não sei, numa correria e não tá podendo escrever, e você inclui uma nota aqui no seu... Inclui uma gravação de voz aqui na sua nota, por exemplo, a cartilagem hialina tem uma matriz basófila, principalmente de colágeno tipo 2, proteoglicanos e glicosaminoglicanos. Pronto, você inseriu a sua nota bem aqui. E aí depois ela fica aqui, ó. A sua gravação de voz fica aqui fixa na nota. E aí é só você apertar aqui no play. Então, apertando aqui, ele inicia uma gravação. Então, às vezes você tá... Vier nessa barrinha aqui, você vem em editar. E aí você pode excluir essa gravação depois. Ainda aqui no Clips, você pode inserir um arquivo de áudio que já está previamente no seu dispositivo, inserir um desenho ou uma caixa de texto. Aqui, por fim, nesses 3 pontinhos, que estão bem aqui no final, você tem mais opções. E aqui tem algumas opções que você tem, por exemplo, de modelo de página. Aqui você tem essa opção de aplicar todas as páginas, então o modelo de página que você escolheu aqui para sua nota fica em todas as páginas dessa nota, ou você pode desativar isso daqui e usar modelos diferentes para cada página. Eu gosto de deixar sempre ativado. E aí aqui você pode escolher, tem a opção padrão, né, uma folha lisa, tem pautada com diferentes tamanhos de pauta, tem quadriculada com diferentes espaçamentos também, pontilhada, to-do list, caderno, enfim. Até caderno de música, várias opções de modelo de página. E até você pode fazer upload de algum. Você pode baixar alguma folha que você tenha aí no seu tablet e usar como página, né? Modelo de página. Ou você pode vir aqui em PDF e baixar algum PDF que você tenha, ou usar os PDFs padrão que tem aqui, que tem que baixar também. Mas tem calendário, tem várias opções diferentes de página. Dá pra fazer um planner, um bujo aqui pelo Samsung Notes, porque ele te dá várias opções. Eu vou escolher esse modelo aqui quadriculado, que é o que eu uso sempre. Deixa eu tirar esse cachorrinho daqui. Então, escolhemos o nosso modelo de página. Depois a gente volta aqui nesses 3 pontinhos e a gente vem na configurações de página. E aí a gente pode escolher a cor de fundo. Então, ó, posso botar cinza, laranjinha. As cores são só essas que tem aqui, mas tem uma variedade bem legal. Eu uso muito fundo preto para as minhas anotações, mas eu vou deixar o branco aqui pra gente conseguir ver melhor as coisas. E você pode também definir a direção da rolagem. Eu gosto de deixar a rolagem de páginas vertical, que você vai passando assim para baixo. Mas você também pode colocar na horizontal, e aí você passa assim, como se fosse um caderno. Não tá dando diferença porque tá tudo vazio. Mas você pode passar assim na vertical ou na horizontal. E se você vira o tablet na horizontal, ele ainda te dá mais uma opção de modelo de página, de rolagem, que aí ele exibe 2 páginas uma do lado da outra.
Eu particularmente prefiro deixar o tablet em pé para usar o Samsung Notes e colocar na rolagem vertical. Além disso, você também pode colocar nesse botão aqui de mais opções. Em tela cheia, onde some aquela parte ali do início e fica realmente maior a sua tela de visualização. E aí, para sair do modo tela cheia, é só apertar nesse X. Aqui você também pode salvar a sua nota como um arquivo. Salvar como arquivo do Samsung Notes, como PDF, como imagem, como PowerPoint, como arquivo de texto. Enfim, tem várias opções para você salvar. E também tem a opção de ativar ou desativar o desenho com o dedo. Quando o desenho com o dedo está ativado, você consegue desenhar com o seu dedo. Quando passa o dedo, desenha. Isso não significa que você também não consegue usar a caneta, porque você pode, mesmo desenhando, apoiar a mão e escrever normalmente com a caneta, mas corre um risco maior de você acidentalmente, sabe, esbarrar aqui e, caramba, fazer um desenho. Fora que, quando o desenho com o dedo tá ativado, você não consegue mexer na página com um dedo só, sabe? Quando você faz assim, ela não desce. Você precisa usar os 2 dedos para mexer a página. Mas eu não costumo fazer nada com o dedo aqui no Samsung Notes, então eu sempre venho em desativar o desenho com o dedo. Então agora vamos passar para a barra de ferramentas. A barra de ferramentas fica aqui em cima, mas você consegue mover ela e colocar onde você quiser. Pode colocar literalmente aqui no meio da página, pode colocar ela aqui pro lado, mas eu particularmente gosto de deixar a barra aqui em cima. Aqui, primeiro, a gente tem o modo teclado, então você consegue digitar as suas notas com o teclado do tablet ou com algum teclado externo que você tenha. E logo depois do teclado a gente tem a ferramenta da caneta. A gente tem diferentes tipos de caneta. Tem essa caneta aqui da ponta, que é uma caneta tinteiro. A gente tem essa caneta, essa segunda caneta aqui do lado, que é uma caneta mais para aquela caligrafia. Do lado, a gente tem uma caneta normal, como se fosse uma fine pen, uma caneta esferográfica, enfim. Aqui do lado, a gente tem um lápis. E por último, a gente tem um pincel. E aí aqui, nessa barrinha, você consegue regular a espessura da sua caneta, né? Deixar mais fina ou mais grossa. Isso para todas elas. Aqui, quando a gente fala da caneta normal, além de conseguir regular a espessura, você também consegue deixar um traço completamente reto ou então um traço que varia com pressão, né? Esse aqui é o normal, esse aqui que varia com pressão. Então, se eu fizer um rabisco com esse traço normal, vai ficar tudo na mesma espessura. E se eu fizer um rabisco com a diferença de pressão, vai ficar com espessuras diferentes. Ó, aqui eu fiz com bastante pressão e aqui eu soltei a caneta. Ó, viu a diferença? Quando eu faço um círculo também, isso fica bem perceptível. Aqui com diferença de pressão e aqui o traço normal. E também quando a gente fala do lápis, o lápis também, além de poder regular o tamanho, você também pode regular a opacidade. Então aqui tava de 100% e aqui eu vou fazer com 50%, por exemplo, para vocês verem a diferença de um para outro. Logo aqui embaixo, na ferramenta de caneta, a gente tem a barra de cores. Então, a gente tem várias opções de cores. E aí, vindo
aqui, quando tem essas várias bolinhas coloridas, a gente consegue escolher as paletas que a gente quer colocar. Tem várias opções aqui, mas a gente só pode colocar 4. Mas sempre tem a possibilidade de alterar aqui. Mas essas são as paletas pré-prontas. Além do mais, quando a gente passa aqui e tem essa opção, ao invés com as bolinhas, os quadradinhos coloridos, a gente consegue criar o nosso próprio tom. Então, a gente tem aqui com as amostras e também o espectro, onde a gente consegue ir vendo certinho até chegar no tom que a gente quer. Quando a gente aperta em concluir, a caneta que a gente está usando já tá com esse tom que a gente criou. Acho que a última coisa que eu tenho pra falar aqui dessa barra de caneta é que você pode também minimizar e deixar aqui do lado, pra não ter que ficar apertando aqui toda hora que você quiser trocar a caneta ou a cor, por exemplo. Já deixa aqui, ó, e aí você consegue mudar a cor. Ou apertar aqui e você muda a caneta. Eu, para escrever minhas anotações no tablet, gosto de usar a caneta normal. Geralmente eu uso no tamanho 9. E uma dica para poder escrever mais bonitinho é dar zoom. Porque pode sair a letra meio esquisita se você escreve no zoom normal. Então, quando você dá zoom e escreve bem de pertinho, a letra sai mais bonita. A gente aqui no noção de notes tem 2 opções para fazer lettering. Eu sei que muita gente gosta de fazer título com lettering, inclusive no tablet, eu sou uma delas. E, apesar da gente ter o pincel, ele não é o que eu mais uso para fazer lettering no tablet, porque por mais que ele tenha a diferença de expressão e seja, né, propriamente o pincel, eu acho ele mais difícil de trabalhar para fazer o brush. O resultado não fica tão legal. Eu acho que a diferença na pressão dele é meio too much, sabe? Não sei. Não gosto do resultado que fica com o pincel. Eu prefiro, na verdade, usar a primeira opção, que é a caneta tinteiro, porque ela também tem uma diferença de pressão. Eu acho que consigo ter um resultado melhor com ela. E aí, para escrever, eu uso a caneta normal mesmo. O próximo ícone aqui da barra de ferramentas é o de marca-texto. E aqui a gente tem algumas opções. Primeiro aqui embaixo, né, você consegue escolher certinho a cor. E esse primeiro é o marca-texto normal. Aqui você consegue também, ó, que nem na caneta, escolher a espessura da ponta. E aqui embaixo você também consegue escolher o nível de transparência do seu marca-texto. E aí só você pega e passa aqui. Mas eu acho muito mais legal essa segunda opção aqui, que também é de marca-texto, porque esse aqui, eu não sei se vocês conseguem ver aqui, que tem como se fosse uma régua. Então o que ele faz? Ele deixa o seu traço reto. Então, por mais que você faça torto, ele vai deixar sempre reto, ó. Deixa eu mostrar a diferença aqui. Aqui, marcado com a mão tremida, com o primeiro. E aqui o segundo marcado com a mesma mão tremida, mas ele fica reto. E a gente tem essa segunda opção aqui, que é mais um marcador, ó, que ele deixa a borda redonda, diferente desse aqui que tem a borda reta. E ele também tem a opção com régua para deixar essa borda arredondada, porém reta.
né, o traço reto, mas a borda arredondada. Visto os marca-textos, agora a gente tem a borracha. E a borracha tem algumas coisas interessantes, ó. Você pode também escolher o tamanho da sua borracha. Eu geralmente deixo no 3, porque eu escrevo coisas pequenas, então 3 é um bom tamanho. E você pode escolher o tipo de borracha, se é uma borracha de traço ou uma borracha diária. A borracha de traço você não consegue definir o tamanho, mas a diária sim. O que é a borracha de traço? Quando você pega aqui, ele apaga todo o traço. A borracha diária vai apagar só o traço que você quiser apagar, né? Só a área que você quiser apagar e não a linha toda. Mas tem uma outra dica que é, para usar borracha, você não precisa clicar simplesmente aqui no ícone da borracha. Você pode estar escrevendo suas coisas a lápis e simplesmente apertar aqui no botão que tem na S Pen e aí você consegue apagar, sem ter que ter o trabalho de mudar para a borracha. Então só aperta aqui no botão da S Pen e você consegue apagar tudo. A próxima ferramenta é uma ferramenta bem legal, porque é uma ferramenta de selecionar. Você aperta aqui nessa nuvenzinha e aí você consegue pegar um texto e mudar ele de lugar, por exemplo. Eu envolvo e aí eu consigo mover para onde eu quiser. Então, ó, eu faço assim, esse traço meio em volta, pode ser de qualquer jeito, porque aí ele seleciona certinho e aí eu consigo mover isso pra cá. Eu consigo reordenar toda a minha anotação. Eu acho isso bem legal. Bom, a próxima coisa é essa parte aqui. Isso aqui é muito legal, porque quando a gente tá fazendo uma anotação, resumo, coisa do tipo, a gente geralmente gosta de fazer, tipo, com uma cor tema, assim, ou então algumas cores tema. E essa parte aqui é muito legal porque você consegue definir cores, ó. Se você aperta aqui 2 vezes, aparece a paleta de cores. E aí você consegue definir umas cores para deixar aqui em cima. Então, se eu tô fazendo uma anotação de rosa, você aperta aqui na cor que você quer e aperta em concluir. E aí ele muda aqui em cima. Posso deixar um preto para as minhas anotações normais. E posso colocar um rosinha claro para uns detalhes, né? Sempre lembrando de apertar em concluir. E aí pronto, eu posso escrever de preto, normal. Quando eu quiser destacar alguma palavra, ao invés de eu ter que abrir aqui para trocar de cor, eu só venho aqui e boto a cor que eu quero e volto aqui pro preto. A mesma coisa para alterar a espessura. Se eu quiser alterar a espessura do meu texto, da minha caneta, eu só venho aqui e aí eu consigo alterar a espessura, aumentar, diminuir. Aqui, esses botõezinhos aqui são clássicos, né? De refazer ou desfazer, então eu consigo desfazer aqui tudo que eu fiz, se eu quiser alterar uma coisinha só. Ou eu consigo refazer também, se apaguei alguma coisa por engano. Essa próxima ferramenta aqui, ela é bem legal, porque ela consegue transformar o que você escreveu em texto digitado. Então eu vou escrever: olá, tudo bem? E aí eu vou escrevendo à mão e ele vai convertendo. Essa ferramenta aqui é muito legal porque às vezes, se você não tá escrevendo numa folha que tem essa pauta aqui, por exemplo, se você tá com uma folha lisa, é muito difícil escrever as palavras retas, né? Sempre vai acabar saindo alguma coisa, tipo, torto, sabe? Fora de uma linha, porque você não tem uma linha pra se guiar, ó, viu? Tudo torto. Então a gente vem aqui, nessa ferramenta de retificar, e aí ele vai ajustar o seu texto, viu? Eu tinha escrito torto aqui,
e aí ele vai deixar certinho numa linha. Essa ferramenta aqui, ele também o converte para texto, né, para digitado, mas depois que você já escreveu, não enquanto você está escrevendo. Então você vem aqui, ele seleciona, aparece aqui digitado, você aperta em converter e vira um texto digitado. Essa próxima ferramenta aqui também é muito legal, ela é de mudar o estilo. Então, se você escreveu isso aqui de um jeito, mas você quer mudar a cor ou o traço, por exemplo, aqui em alterar estilo você consegue fazer isso. Então, você escreveu de preto, quer colocar de verde e um pouco mais fino, você consegue. Ele tem essa setinha aqui e aí é só você ir passando a caneta assim. Essa próxima ferramenta eu uso muito para fazer as minhas anotações, ela é o campo de escrita à mão. Você aperta aqui e aparece essa caixa aqui que dá um zoom na folha. Então aqui você está com a folha no zoom normal e isso aqui amplia o seu espaço. E aqui você consegue escrever maior, como se você tivesse dado um zoom em um pedaço só da tela. Então eu consigo escrever aqui. E aí o que eu estou escrevendo aqui fica onde tiver essa caixa laranja aqui, onde eu quiser que fique. Então aqui eu escrevo maior para sair melhor ali. E aí quando acaba aqui, ele já pula automaticamente, eu não tenho que ficar mexendo nessa caixa laranja. Então eu gosto porque eu acho que fica bem melhor de escrever. Essa próxima ferramenta aqui, chegamos ao final já, é para fazer coisas retas, né? A ferramenta de formas perfeitas. Então, se eu quiser desenhar um círculo, ele ajeita para mim. Se eu quiser fazer um gráfico, ele basicamente ajeita essas formas para ficar o mais reto possível. Ó. Só que vale mencionar que essas formas você não consegue apagar com a borracha. Então, por exemplo, se eu fiz uma linha reta aqui e quiser apagar, eu não consigo apagar com a borracha. O que você faz é apertar e segurar aqui com o dedo, que vai aparecer essa barrinha aqui, e você aperta em excluir. Aí você não tem como excluir um pedaço da forma, só a forma inteira. Bom, agora eu vou mostrar pra vocês um pouco das minhas anotações. Esse aqui é um exemplo de anotação minha no Samsung Notes. Eu tava fazendo um resumo de uma apostila de virologia que a professora mandou pra gente, Temer arbovírus. E aí, eu fiz aqui de vários, cada um com cada tema de uma cor, mas fiz tudo junto na mesma nota, poderia ter feito também em notas separadas. E aí eu gosto bastante de usar esse fundo preto, quadriculado, e escrever de branco. Eu acho que dá um destaque bem legal, ó. Aqui eu consigo adicionar imagem nas minhas notas, que eu acho muito, muito legal. Eu pego imagem aqui, pegando imagem da apostila, poderia ter pegado imagem de aula também. E aqui eu fiz o título com a caneta tinteiro e escrevi com a caneta normal. Eu também gosto, para as minhas anotações, de dividir a tela em dois. E é basicamente assim. Eu realmente gosto muito do Samsung Notes. Eu confesso que no início eu não gostava tanto, mas tiveram umas atualizações que trouxeram ferramentas muito legais para ele, e ele é um aplicativo super completo. E é gratuito, o que é ótimo, ele tem ferramentas incríveis e eu realmente gosto muito do Samsung Notes. Aqui uma outra opção era colocar como se fosse um caderno. Você pode criar cadernos dentro do Samsung Notes. É só você alterar aqui, ó. Eu gosto de deixar nessa rolagem assim. Mas, como a gente já viu, é só vir em configurações de página e trocar para horizontal. E aí você passa, assim, como se fossem as páginas de um caderno. Ó, eu gosto dele para fazer também estudo dirigido, por exemplo. Fiz estudo dirigido aqui, depois salvei como PDF para mandar no Google Classroom, né, para minha professora.
fiz mais questões aqui. Então, é bem legal pra você fazer exercícios. Eu tenho preferido quando tem questão discursiva, assim, pra fazer aqui pelo Samsung Notes, ao invés de fazer no papel mesmo, porque aí eu escrevo aqui e já é muito mais fácil eu salvar em PDF enviado que ter que ficar escaneando. E eu acho que facilita muito. Voltando aqui pra página inicial, quando a gente vem nesse menuzinho aqui e vem nas configurações, a gente consegue alterar algumas coisas, como por exemplo, você pode alterar o estilo e o modelo de página. Então você pode deixar páginas individuais ou página de rolagem infinita, ou seja, a página não tem fim, você vai escrevendo e a página não termina, você nem passa de uma página para outra, fica só infinitamente. Eu deixo páginas individuais. E aí você pode escolher se você quer uma página normal ou uma página mais longa, e pode pré-definir também aqui a direção da rolagem. Você também pode ter um modelo pré-definido de página e pode deixar uma cor pré-definida. E no meu caso seria a preta. E aí toda nota que você abrir vai estar nessa configuração que você definiu aqui. Então, criei uma página nova, ela já vai estar, uma nota nova, ela já vai estar preta com quadriculada. Aqui nas configurações você também pode personalizar a barra de ferramenta. E aqui você, por exemplo, remove o que você não usa. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, que tenham conseguido tirar alguma dúvida que vocês estivessem a respeito do Samsung Notes, ou então que vocês tenham aprendido agora a usar todas as ferramentas. Até a próxima!